Então vamos à palavra de hoje, né? Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler versículos 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, 15 a 23. Então preste bastante atenção. Isso aqui é uma mensagem para quem está com sede de conhecer as coisas mais profundas de Deus. Aquele que só quer uma bênção não vai gostar muito, talvez não se interesse muito, mas aquele que quer entrar numa vida profunda, uma vida profunda no Espírito, de ver coisas no Espírito que nunca viu, então é uma mensagem que vai ser muito útil para você. Por que eu falo isso? Nós vivemos muito controlados e dominados pelo mundo visível. Todo dia, desde que acordamos, tem que fazer isso, fazer aquilo. E a nossa alma predomina quase que 100% do nosso dia nas atividades mentais, emocionais, pensando e o corpo trabalhando. E isso aí vai se robustecendo a tal ponto que muitas vezes a gente está tão insensível para as coisas do Espírito, para as coisas mais profundas, né? Que isso passa batido e a gente vai ficando meio anestesiado, como se as coisas mais profundas parece que não existe, né? Parece que estão tão longe de ser alcançado. Sendo que o que mais Deus quer, que a gente deixe a meninice de ficar me dá, e a gente comece a ter uma vida no Espírito profunda em Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então vamos ler Efésios 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que existe, que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então Paulo começa a orar agora. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda lá no Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação e sabedoria de quê? No pleno conhecimento dele. Olha que Paulo fala. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Deus, lemos esta palavra maravilhosa e nós dependemos muito de Ti para entender, para ver, para enxergar. Reconhecemos que a nossa capacidade mental nunca nos fará ver, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, como acabamos de ler, que os olhos do coração, onde estão os olhos do coração? Lá dentro de nós, no nosso espírito, sejam iluminados, Senhor, para que possamos compreender o que é ser um chamado, o que é ser um cristão, o que é ser corpo de Cristo. Assim, abra o nosso entendimento. Confiando nisso, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém.
Paulo começa essa oração no capítulo 15. Mas por que ele ora logo no primeiro capítulo? É que nos versículos que antecedem ele falou coisas tão profundas, ele falou coisas tão extraordinárias, e depois ele chega num ponto que ele sabe que os efésios talvez não vão entender o que ele falou. Talvez ainda eles estejam numa vida espiritual muito na superfície, na meninice. E não vão captar a grandeza daquilo que Paulo falou. Então vem um peso no coração de Paulo. E Paulo faz uma oração: Deus, que eles venham entender, que eles venham entender. Mas que Paulo falou antes? Olha o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que Deus deu todas as coisas para nós, nos abençoou, já abençoou, com toda sorte de bênçãos, tudo que você pode imaginar, mas abençoa aonde? Não é aqui na terra. É numa dimensão chamada nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos que nós não podemos nem compreender. Para nós, bênçãos é isso. Ah, o Senhor me deu uma coisa aqui. Olha, eu troquei de carro. Né? Bênçãos é só conseguir alguma coisa terrena que vai acabar, vai enferrujar, vai envelhecer. A pessoa compra aquele carro zerinho. Daqui 2, 3 anos já tem outro mais bonito. Aquele já envelheceu e vai acabar. Então Paulo, será que os efésios entenderam que nessa dimensão chamada regiões celestiais, Deus abençoou os que creem com tudo que eles podem imaginar, e vai além ainda essas bênçãos, com coisas que nós não podemos imaginar. E o versículo 4, olha que Paulo fala: assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Pastor, eu fui escolhido antes que a terra fosse criada. Será que eu posso falar essas coisas com você, ou você ainda não tem maturidade para entender isso? Então, antes dele criar o planeta Terra, antes dele dizer haja luz, Deus tem os seus dons incomunicáveis, ou seja, só Ele tem. E Ele é presciente. Ele sabe de todas as coisas antes que ela aconteça. Deus não é pego de surpresa. Não acontece uma coisa e Deus fala assim: nossa, como que isso aconteceu? Não, Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. E quando Ele projetou o planeta e a raça humana, Ele já te enxergou lá na frente. Olha, eu estou lidando com Deus grande. E Ele te chamou e te escolheu antes que você existisse. Pastor, que é isso que o senhor está dizendo? É isso. Talvez você não captou isso no seu espírito ainda. Mas nós estamos lidando com Deus que sabe tudo, que não tem surpresa, que nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Será que os efésios entenderam isso? Então isso pesa no coração do apóstolo. E o apóstolo ora: Deus, conceda a eles. O apóstolo vê tudo isso. Ele conhece a fundo. Ele é um homem de experiência de terceiro céu. Mas depois de falar isso para os efésios, ele sabe que talvez a maior parte da igreja não entendeu nada. Ele ora para que os olhos do coração sejam iluminados. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha lá. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual, versículo 7, olha a libertação total aqui. Temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou sobre nós abundantemente, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então ele tirou as vendas. O que é desvendar? É tirar a venda. Então Deus desvendou o mistério que estava oculto da sua vontade, segundo o que propuseram em Cristo. O que era a vontade dele? Olha o versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como sobre a terra. Então qual era o mistério de Deus que foi desvendado no Evangelho, que foi trazido à tona, que nos deu a conhecer? É que todo o universo, todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo vai convergir e centralizar-se em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E tudo gira em torno de Cristo. Ele é o grande administrador, autoridade, poderoso, entende? Dominador, controlador. Ele é o grande, gigantesco, não tenho palavras, do universo. Isso é a vontade de Deus. Então, convergir nele. Cristo é o centro de tudo. Assim como a lua roda em volta da terra, ela é um satélite, não é isso? É isso? Assim, Cristo é o centro de tudo, e todas as coisas giram em torno dele, é sustentada e administrada por ele. Olha que coisa grande, gigantesca. Nós não estamos crendo num Jesus Cristo pequeno, que deixa o diabo me pegar. Nós não estamos crendo num Jesus Cristo que não tem poder de me guardar, que não tem poder de tampar as minhas brechas. Eu não estou crendo num Cristo fracassado desse. Esse não é o Jesus Cristo da Bíblia. Eu não estou crendo num Cristo fracassado que não tem poder e o diabo retalha a minha vida. Eu não estou crendo nisso. Eu não estou crendo num Cristo que, se eu oro pelo um demônio, o demônio é expulso, depois o diabo vai retalhar a minha casa. Eu não estou crendo. Isso aí é um Cristo fracassado. Quem crê assim está derrotado. Eu não estou crendo num Cristo que Deus planeja um monte de coisa e o diabo vai lá e desfaz tudo, porque Deus fracassou. Não! Não estou crendo num Jesus Cristo fracassado assim. Agora, o Cristo da nova aliança é poderoso. Tudo converge para ele. Ele é energia máxima, poderoso, que controla e administra tudo. É isso que eu estou acreditando. Agora, será que os efésios entenderam? Então Paulo, conceda, Senhor, ilumina os olhos do coração deles, que eles possam compreender isso. Continuando, nele, digo, versículo 11, no qual fomos também feitos herança, olha lá, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para quê? Para sermos, a fim de sermos para louvor. Então, você existe, você é salvo, a igreja foi feito para louvor da glória. Você vai louvar a glória de Deus. É para isso que você foi feito. Acredita nisso? Você foi feito para ser o instrumento de louvor da glória de Deus para sempre. Está aqui, ó. Continuando. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Paulo sabe que falou coisas profundas, que só mesmo um homem espiritual maduro, que conhece o mundo invisível, que poderia entender. Senão não vai entender.
Só mesmo alguém que se aprofundou em Deus mesmo, cresceu na graça e no conhecimento, é que poderia entender a linguagem de Paulo. Então, depois que Paulo fala isso, vem o peso no coração. Preciso orar por eles, para que eles venham entender isso que eu acabei de escrever, de anunciar a eles. Então, o que Paulo pede para ele? Versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia em favor da igreja? Se fosse na nossa mentalidade, Paulo estaria orando assim: Senhor, em nome de Jesus, liberta a igreja dos demônios, da opressão, liberta do mal, Senhor, traga as bênçãos, toma posse, traga os recursos, aquela coisa que você vê o tempo todo. Essa oração de quem ainda tem aquela mente pequena, que não vê a grandeza de Deus. Ele está numa guerra na cabeça, então ele só ora por isso, porque é isso que ele vê. Paulo ora por uma coisa muito mais excelente, muito mais profunda. O que Paulo ora? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Uma tradução está espírito de sabedoria, e outra está em seu espírito. Qualquer uma das duas é a mesma coisa. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus. É como se tivesse um grande véu assim, espesso, e Deus está do outro lado, e as pessoas estão aqui não sabem a grandeza de Deus. Então Paulo ora como se tirasse o véu, e todo mundo vai ficar assim, pleno, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Então é isso, até onde nós conhecemos Deus? Até onde você conhece Deus, eu conheço Deus, estamos vendo Deus. Será que Deus é só isso que a gente vê na mídia evangélica? Há uma posse. É hoje, vai dar vitória, vai dar vitória. Vai te fazer cabeça e não cauda. Ao demônio. Olha como está a cabeça do povo evangélico, está assim. Conhecer a grandeza de quem é Deus. Quando eu vejo lá em Isaías que ele diz que ele recolhe as águas todas do oceano na concha das suas mãos. Olha assim a concha das suas mãos. Como é que as águas todas do oceano podem caber ali? Olha o tamanho da mão de Deus. Eu entendo, mas não sei explicar. Você assistiu aquele filme do Gulliver? Hã? Sim. De repente ele acorda numa praia lá, todo amarrado, né? E tinha um montão de anõezinhos lá pequenininho. Ele foi parar numa terra onde todo mundo era anãozinho. Ele era gigante, grande, né? Lembra disso ou não? Então a terra, olha, presta atenção. A terra é um botãozinho aqui, ó. Nós estamos tudo vivendo nessa coisinha aqui. Agora Deus está tão grande aqui, nos olhando assim com uma cara desse tamanho. Gigante. Ele está atrás daquele fundo azul. Você vê as estrelas? Atrás das estrelas tem uma escuridão. Ele está ali. A terra está tão pertinho dele assim, ó. E nós estamos tão pequenininho aqui na terra e tudo é muito difícil para nós. Mas a terra é que nem um botãozinho. Quantas estrelas! Que galáxia maravilhosa! Milhares, milhões! Tudo isso na nossa pequenez, mas Deus está ali atrás, olhando tudo, administrando tudo. Grande! E o diabo, que é o nada, está ali, tá ali na terra, está todo mundo assim com medo dele. Então se ele recolhe as águas, olha que tem água no oceano, não tem? Ele recolhe na concha da mão. Você está entendendo Deus um pouquinho? Grande, grande, grande. Ele é capaz de falar com todos ao mesmo tempo, individualmente, e não se perde em conversar com cada um. Nesse momento tem
vários milhões de pessoas orando na face da terra. Ele está ouvindo todas, falando com todas individualmente, não está perdido em nada. A capacidade dele é tão grande que ele fala com bilhões ao mesmo tempo, individualmente. Você acredita nisso? Grande. Até os cabelos todos da sua cabeça foram todos contados. Deus não perdeu o controle. Você enxerga isso comigo ou não? Grande. A terra é um botãozinho, ele está aqui grande, controlando, vendo tudo. Tudo está programado para ser assim. Para Deus não tem surpresas. Então Paulo está dizendo: conceda, Deus Pai, lá no espírito dele sabedoria e revelação lá dentro. Faça isso, só assim eles vão ver. Então eu cheguei à conclusão. Você pode ler 500 livros, é bom. Pode fazer teologia, bom. Mas se Deus não conceder, se Ele não abrir o entendimento, que a gente ora sempre aqui, a pessoa não enxerga a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, só por revelação que alguém vê isso. Caso contrário, nunca vai ver. É isso que Paulo está pedindo. Um pleno conhecimento de Deus. O que mais ele fala? Iluminados os olhos do vosso coração. Então nosso coração tem olhos, diz que tem, lá no Espírito. Não é isso aqui. Mas lá no Espírito tem olhos que, quando iluminados, vai enxergar no mundo invisível, vai entender o mundo invisível, vai ver o mundo invisível. Iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para você saber o que te aguarda, qual é a esperança de ser um crente chamado por Deus. Você foi chamado por Deus? Então, iluminar os olhos do coração para que você saiba a esperança, quão grande é ser um chamado, um salvo, um filho de Deus. E qual a riqueza da sua glória na herança dos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, conforme a eficácia e da força do seu poder? Até aí. Nesses filmes atuais, eles... Não tem uns filmes que de repente abrem um portal assim, geralmente tá rodando uma coisa, abre um portal e... Quem assistiu Os Vingadores? Assistiu Os Vingadores? Olha lá. Eu também assisti. Pastor, assisti. Gosto mais do que novela. E não teve um deles lá que abriu um portal, lá uma coisa assim, e seres de outra dimensão passaram para cá e eles venceram? Você está entendendo que é um portal? É uma coisa que se abre e entra em contato com um mundo sobrenatural que nem parece que existe. Então isso é uma revelação, é quando abre um portal. Será que você está entendendo simplesmente isso? Lá no seu espírito nascido de novo. E você vê a outra dimensão. Não é ver assim, ó, como eu estou te vendo. Não é isso. Mas lá dentro você sabe. Você adquire um conhecimento. Acontece isso em você, lá dentro. Um portal se abre. Iluminados os olhos do vosso coração. Para que você saiba qual é a riqueza do vosso chamamento. Então, essa é a sede do meu coração com relação à sua vida. Eu quero uma coisa de você. Sabe qual é? É que isso aqui aconteça na sua vida todos os dias, o máximo possível. Essa é a minha oração central pela igreja, não somente pela igreja daqui, por todos quantos estão sintonizados com a gente na internet. A gente ora isso sempre, para que abra esse portal, que vejam, que vocês vejam. É impossível. Eu não posso ser um pastor que estou há anos falando para você
e não tem esse ponto central, essa sede, essa vontade, essa necessidade central, porque o meu desejo é ver cada um de vocês no Espírito tão profundamente, vendo coisas do Espírito, enxergando o Evangelho como nunca viu, entendendo o que é a verdade. Isso liberta o indivíduo de qualquer... Aí você vai entender o que não é Evangelho tão claramente que não tem por onde. Então vamos discorrer alguns textos, vamos lá. Vamos falar de Paulo, que escreveu isso aqui. Atos capítulo 9, o encontro de Paulo com Jesus lá. Vamos recapitular isso. Então, Atos capítulo 9, aqui está dizendo Saulo, mas é Paulo, né? Então, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, ao portal, subitamente a luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E já dá uma direção para ele. Mas levanta-te, entra-te na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco. Esteve 3 dias, ao judeuzão no jejum, olha aqui, ó. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Primeira coisa que ele fez: já vou entrar no jejum. Ainda tinha as coisas da lei, 3 dias sem comer e sem beber. Mas não é isso. Então repare bem, Paulo, ele não crê em nada do Evangelho. Ele é um judeu que está debaixo da lei, cumpridor da lei, zeloso, disciplinado. Ele está irado com essa conversa de cristianismo, de Jesus. Ele está irado, ele quer prender essa gente. Ele não está arrependido dos pecados, não está buscando a Deus, não está falando assim: ó Deus, não está nem orando. Ele está assim: eu vou prender essa gente, com ira e raiva no seu coração. Pediu cartas, autorização nas sinagogas para ir a Damasco. Se achasse alguns que eram do caminho lá dentro, ia trazer preso para Jerusalém. Ele não está fazendo campanha para buscar Deus. Ele não está orando: Deus, será que é verdade? Será que não é? Eu quero que você entenda esse quadro. Não, ele está com o coração: eu vou prender essa gente. Isso não é Evangelho, né? Eu vou prender, eu vou trazer com ódio, com raiva. De repente o portal abre. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estou falando essa linguagem para ficar mais simples. De repente ele está lá, ele não está se arrependendo de nada. Olha a revelação, olha o chamado de Deus. Olha a escolha de Deus. De repente ele está indo lá, brilha uma luz do céu, abriu uma coisa, um portal da dimensão espiritual onde Jesus está. Jesus vem, brilha uma luz, ele cai por terra e ouve uma voz. Não tem ninguém cantando o hino no final do culto: vem aqui na frente, aceita Jesus, recebe. Olha, se você morrer. Não está aquele monte de música para todo mundo ficar emocionado. Não tem nada disso. Não está: venha que a sua vida vai mudar, Deus vai fazer. Não tem nada disso. Mas o portal se abre, ele cai por terra por uma luz e ouve a voz. Você não anseia uma coisa assim? Não, pastor, foi só para aquele tempo. Não precisa ser como foi Paulo. Mas você não anseia assim, está olhando para a palavra e meditando, de repente faz assim, você enxerga aquela coisa que nunca viu na palavra. Você está meditando num Gálatas assim até, e que você vê um versículo que brilha, que acende, abre o portal ali, você enxerga a coisa mais viva e profunda, porque a palavra ela é viva, ela é espírito.
Eu acho que tão poucos têm essa sede. E ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Não sabia de nada. Ele está lá, um judeuzão debaixo da lei, com cartas para prender quem era do caminho, com ódio no coração. Eu vou prender, sabe? De repente brilha a luz, ele cai, não sabe de nada. Olha o nó que deu na cabeça dele. Ele seguia a lei, seguidor da lei, está debaixo do judaísmo. Quem és tu? Aí quando ele ouve: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Destruiu todo aquele conhecimento que ele tinha, e a lei, e Moisés, e as sinagogas, e as cartas, e eu vou prender, e Jesus é verdadeiro. Acabou, destruiu tudo que ele conhecia, tudo estaca zero. Ele viu que tudo aquilo que ele conhecia não conheceu Jesus. Caiu tudo por terra. Vocês estão entendendo a revelação, o portal que se abriu, o que ele viu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Você pode chegar para uma pessoa, falar da graça, falar, não resolver nada. Mas se Deus abrir o entendimento dela, a única coisa que muda, olha, a única coisa que vai mudar uma pessoa que ele vive de campanha há 30 anos. Ele é cego e não sabe, ele acha que enxerga. A única coisa que vai mudar é quando tiver revelação da verdade. Caso contrário, ele nunca vai sair disso. O indivíduo que crê em coisas oradas há 20 anos, ele está tão arraigado, ele nunca vai largar isso. Só se ouvir a palavra da verdade e tiver revelação. Caso contrário, não muda. Não vai. E depois Deus fala para ele: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa revelação que ele teve de Jesus e o ministério que ele teve iria trazer sofrimento na vida dele. Não, vocês entendem? Iria trazer sofrimento na vida dele. E ele sofreu. Depois ele vai falando o que aconteceu com ele. Vamos lá, Gálatas, né? Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu quero ver, meus irmãos. Se você quer ver, queremos ver. Ah, Senhor, eu queria tanto me aprofundar no Evangelho 100%. Não consigo. A minha carne é um problema. Ah, Senhor, como eu gostaria de navegar por Efésios e ver 100%. Mas a minha carne, a minha natureza humana é maligna, ela é ruim, ela é contra as coisas de Deus, ela me atrapalha muito, eu não consigo satisfazer aquilo que o meu espírito quer. Ah, Jesus, eu quero te conhecer tão profundamente, mas o meu mundo emocional doente, que me preocupa, ele é aborrecente, e eu não consigo ver o que o meu espírito anseia em ver. Estou preso num defunto, que é esse corpo, que me impede de voar com asas como águia, conforme a gente canta. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Então entenda isso. O Evangelho não agrada a homens. O Evangelho não agrada a igreja organizada que nós estamos vendo nos dias de hoje. O Evangelho não agrada os rituais da igreja dos dias de hoje, não generalizando. O Evangelho não agrada quem quer se enriquecer através do Evangelho. O Evangelho não agrada a igreja que virou empresa, a igreja que a política reina dentro dela. O Evangelho não agrada nada disso, não agrada. Não agrada. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que, Paulo? O Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, como Paulo enxergou o Evangelho? O portal abriu.
O espírito de sabedoria e revelação que ele ora abriu-se para ele. Como ele entendeu o evangelho? Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então em Atos 9, ele encontrou Jesus, mas ele sabia tudo do evangelho? Não sabia nada. Ele só sabia que tudo que ele estava fazendo era contrário ao que Deus queria, e que Jesus era verdadeiro, e que aqueles que ele achava que eram impostores e seita eram verdadeiros, e onde ele estava era falso. Ele só sabia disso ali na hora. Ele aprendeu o evangelho ali instantaneamente? Não. Mas no decorrer que ele foi caminhando, Jesus foi abrindo e abrindo e abrindo e abrindo, e ele recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Ele não teve um mestre, presta atenção. Ele não teve um mestre que sentou com ele e falou: Paulo, vem aqui que eu vou te mostrar. É assim, é assim, é assim. Não. Jesus tratou com ele assim, direto, abriu o entendimento dele para ele ver o evangelho. Ele não teve um mestre. A igreja tem mestres, pastores que vão ajudar? Tem. Mas Paulo não teve. O mestre dele para entender foi direto Jesus Cristo, direto. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Agora ele vai contar o histórico dele. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. O que ele fazia com a igreja? Perseguia e a devastava. Quando, porém, agora entende isso aqui, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ah, pastor, que negócio é esse? Então Deus, na sua presciência, que sabia que existia um apóstolo Paulo, separou ele antes dele nascer, antes dele existir. Não está escrito isso? Se está escrito, não é verdade? Hã? Agora, quem acha que a salvação é por obras, ele não vai entender essas coisas, porque tudo depende dele. A salvação por obras é o seguinte: olha, enquanto eu estou na igreja fazendo isso, eu estou salvo. Se eu não fizer, perdi a salvação. Olha a cabeça. Enquanto eu estou na igreja, então meu pastor falou: olha, você tem que vir de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu não fui 2 dias e já estou condenado. Perdi a salvação. Como é que essa turma que mata gol faz, né? Faz assim? É assim. Faltou. Vocês entendem isso ou não? Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Mas antes de Paulo encontrar Jesus, ele passou muitos anos no judaísmo, fazendo as coisas da lei, obedecendo a lei de Moisés, estudando, se disciplinando, pregando e ensinando. Ele passou um tempo que ele era morto e cego para a verdade. Mas chegou o dia que Deus abriu os olhos dele e ele enxergou. Então eu creio que tem muita gente no mundo todo fazendo campanha, fazendo voto, bebendo água, estão lá fazendo seus sacrifícios, fogueira santa, mas vai chegar o dia que eles vão ouvir, o véu vai cair, eles vão ser chamados e libertados do falso evangelho. Por isso que temos que pregar e falar. Vai chegar. Então Paulo passou um bom tempo na cegueira, mas naquele dia que ele estava mais furioso, era o dia. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou segundo a sua graça, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse para quem entre os gentios não consultei carne e sangue, nem subi para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos a outro texto, para você entender. Atos 16. Volta lá. Atos 16, nós vamos ler lá. A partir do versículo 11. Deus fazendo uma coisa extraordinária no coração de uma mulher. Versículo 11: tendo, pois, navegado de Troade,
seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito Ecolônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham corrido. Agora leia o versículo 14, olha como é claro isso. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente, olha, ela temia a Deus. Era temente a Deus, mas não tinha entendimento do evangelho. Olha lá, leia com calma. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, lá, temente a Deus, nos escutava. Começou a escutar o que Paulo estava dizendo. Ela era religiosa? Era. Levava as coisas de Deus a sério? Levava. Mas não tinha entendimento do evangelho. Olha o que aconteceu com ela. O Senhor lhe abriu o coração. É assim que está escrito aí. Quem que abriu o coração? Não foi ela que abriu. Não foi ela que falou assim, Não, o Senhor mexeu dentro dela e abriu o coração dela. Abriu o coração dela para quê? Para entender as coisas que Paulo dizia. Ela era religiosa, tem um monte de gente religiosa, cheia de regra, de disciplina, na igreja católica, no espiritismo, dentro da igreja evangélica, na macumba, são tudo religiosos. Mas Deus é que abre o coração para entender o que Paulo dizia. Então, cada vez que eu vou orar, e de quarta-feira a gente ora aqui, a minha mente vai longe. Porque a gente ora, a gente sabe, eu oro assim, Deus, eu quero colher o fruto maduro. O que é o fruto maduro? Eu tinha uma mangueira em casa, então eu sempre passava lá, estava aquelas manguinhas tudo verdinha, né? A gente passava lá, de vez em quando eu pegava uma verde e punha um salzinho. Você comeu manga verde com sal? Sim, a maioria não sabe nem o que é isso, não viveu no mato. De vez em quando eu pegava uma verdinha, cortava assim, punha um sal. Quem chupou limão com sal? Que gostoso, né? Eu chupava limão com sal até hoje. Dá água na boca ainda. 59 anos, fazia isso com 12. Estou com água na boca. Ainda aquele, né? Agora eu nem sei mais o que estava falando. Fui falar isso aqui. O que eu estava falando? Ah, sim, o fruto maduro. Obrigado, Livão. Mas tinha um dia que eu passava assim, tinha aquele cacho de manga coquinho, olhava lá no meio, tinha umas amarelinhas, hein? Como era gostoso chegar lá, pegar a mão naquilo e já enchia o dente de fiapo, aquela manga coquinho. O que é o fruto maduro que a gente ora sempre? São as pessoas que estão no ponto, estão amarelando e vão ser colhidas para o evangelho através da palavra que a gente está pregando na internet, no rádio aqui. É o fruto maduro. E de vez em quando aparece um fruto maduro desse aqui. Um monte de fruto maduro foi embora agora. Cansaram. Espero que não tenham ido para as campanhas de prosperidade. Mas de vez em quando aparece um fruto maduro, alguém entra em contato e fala, olha o fruto maduro, a manga amarela, o fruto maduro brotou. Então eu acredito que está começando a amarelar bastante coisa, bastante gente através de mim, de você, de nós, porque nós somos um como igreja. Nós vamos colher esses frutos maduros. Se não vermos aqui, vamos ver ele na glória. O Senhor abriu o coração, mas ela precisou o quê? Ouvir o que Paulo dizia, alguém que já tinha tido revelação, falar para que a mesma coisa que aconteceu no coração dele, acontecesse no coração dela. Entende isso ou não? Por isso precisamos falar, pregar o evangelho, falar, repetir, voltar, falar, é assim, até a coisa acontecer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, capítulo 2. Nós lemos isso sexta-feira no ensino da palavra. Vamos ler de novo.
Entretanto, versículo 6, 1 Coríntios 2, 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Presta atenção. O que Paulo está dizendo até aqui? A sabedoria humana se reduz a nada. Não é sabedoria humana. As coisas de Deus não é sabedoria humana. Sabedoria humana não alcança as revelações de Deus. Pode ser muito inteligente, mas não alcança, não vê. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sabedoria que outra hora esteve oculta, que ninguém soube lá. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, presta atenção, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como que é? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem se passou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado. A alma não alcança isso, mente não alcança isso, você não vai ver isso por aí, não vai ouvir isso. Não vai. Não passa pela coisa natural essa revelação e esse conhecimento. Não passa, não adianta. Você pode fazer teologia, estudar e não enxergar o evangelho. Está cego para o evangelho. Faça teologia, Deus te abençoe. Mas você pode fazer e não ver. Pode fazer e não ver o evangelho. Estudou um mundo de coisas e não viu. Mas como que Paulo ficou conhecendo isso? Olha lá, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Agora entenda, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece se não for o Espírito de Deus. Ninguém as conhece se não for pelo Espírito de Deus. Então, pregar e ensinar a igreja não é uma questão de raciocínio. Ter ministério não é uma questão de raciocínio, é uma questão de revelação. Porque se não tem revelação, vai pregar o evangelho racional, é mente para mente, nada mais que isso. Isso não muda, não faz a pessoa entender. Então, como Paulo soube dessas coisas, mas Deus abriu o portal, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora olha que coisa no versículo 12. Fique feliz, veja isso comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você é crente, então não recebeu o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos. É Ele que abre o portal, é Ele que é o Espírito de sabedoria, de revelação, que ilumina os olhos do coração. É o Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito para que conheçamos. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça, gratuitamente. E conhecer o Evangelho, que foi dado gratuitamente, através de onde? O sacrifício perfeito da cruz. Então, meus irmãos, presta atenção. O Espírito não vai abrir tudo para você compreender num dia, não é isso.
Mas um pouquinho de cada vez você vai ouvindo o evangelho, vai rodando, vê uma coisa um dia, daqui um mês é a mesma coisa, é uma roda. Então, na medida que você vai recebendo isso, o portal vai abrindo no seu espírito e você vai penetrando e conhecendo, penetrando e conhecendo, penetrando e conhecendo. Mas se não vier a palavra da verdade, que é o evangelho, não resolve. Você pode ficar na lei, fazendo campanha, rodeando muralha, fazendo cair fogo, andando dentro da igreja com aquela arca, uma cópia da arca. Você pode fazer 1001 coisa. O véu está posto no coração. Mas à medida que eu vou ouvindo o evangelho, então a coisa vai abrindo e vai abrindo, e vai abrindo e vai abrindo. E não para mais. Você entende isso ou não? Então por que Paulo está orando? Olha o anseio do coração de Paulo. Paulo queria ver cada um da igreja assim. Paulo queria que cada um dos efésios compreendesse, enxergasse, crescesse, amadurecesse, explorasse essa coisa. Entende? Comunicasse, se alimentasse, vivesse por meio disso. É isso, por isso que Paulo está orando. Então vamos terminar voltando onde começamos. Efésios capítulo de número 1. Então Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo, graças a Deus. Eles estão crendo, graças a Deus. Dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E Paulo pediu o quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda lá no Espírito, ou vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que abrisse o portal no pleno conhecimento dele. Que Paulo está pedindo mais? Iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento, para você entender, para você saber o que é ser um crente, o que é ser salvo, o que é o evangelho, que esperança existe nisso, como é grande o evangelho, para você compreender o que é ser um chamado por Deus, a grandeza, a nobreza de ser um chamado por Deus. Porque pensa que crente toda hora é porta estreita, é porta larga, não pode isso, não pode aquilo, vem para cá, vem para lá, é o demônio, e fica nessa coisa. A igreja está muito superior a essa linguagem. Olha o mal, estou na guerra, é o fogo, estou na guerra, estou em guerra, né? Não canta assim, ele não vive, só vive em guerra. A guerra é contra a carne, contra a natureza humana caída. Isso é o pior inimigo. Você está grudado nele, quer ser bom e é ruim, e não consegue ser bom como gostaria. Para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Então nós temos uma herança, os santos têm uma herança. Para a gente saber a grandeza dessa herança, só em falar em vida eterna, imagina o que tem lá nos aguardando. Você recebe essa palavra? Então vamos ficar em pé, vamos terminar.